Bom, pessoal, tranquilo, nós terminamos lá as 3 questões que eu tinha de gerenciamento e segurança da informação. Agora a gente vai repetir, né, os temas, né, para complementar as questões que eu encontrei e agreguei à nossa bateria, tá? Essa questão aqui é sobre COBIT, né, uma questão, vamos dizer assim, relativamente simples, que trata de uma classificação macro, né, do framework, tá? Não chega aí uma classificação micro que dificulta na nossa vida. É uma classificação dos principais domínios, tá? Gerenciar os serviços de terceiros, pertence aqui domínio, tá? Então ele está perguntando sobre o domínio e dá um exemplo aqui, né? Um processo, tá? Ok? Bom, ó, ele está perguntando qual é o domínio, né? Então, quais são os domínios? A primeira coisa que você tinha que saber era aquela nossa dicasinha, né? Põe aí essa mala, né? São os 4 domínios do COBIT que a gente tem mais do que a obrigação de saber, tá? Então, PO é o quê? PO é exatamente planejamento e organização. Isso aí estava preparado para ser uma resposta. Aí, aquisição e implementação. Aqui está aquisição e contrato, né? Eu não sei se ele confundiu, mas é aquisição e implementação. Então, em princípio, essa aqui estaria errada, porque não é um domínio, né? Entrega e suporte, tá aqui, ó, tá habilitado para ser, e monitoramento e avaliação, não está aqui. Então, recursos humanos está furado e auditoria está furado, né? Provavelmente isso aí são processos, né, que estão dentro de outros domínios. Então, os únicos 2 possíveis aqui seria planejamento e organização, que nos facilitaria muito a nossa resposta, tá? Bom, gerenciar serviços de terceiros, pessoal, nunca vai ser planejamento e organização, né? Que aqui a gente está lidando com o quê? Com estratégias, tá? Estratégias, né? Então, não seria, no restando apenas entrega e suporte. Se ele colocasse aquisição e implementação, a gente poderia ficar em dúvida, né? Mas é entrega e suporte, tá? Ah, Walter, mas eu vou ter que saber todos, né, pessoal? Assim, tem que saber, tá? Tem que saber, tem classificar os processos, né, dentro, né, dos domínios, tá? Agora, é claro, à medida que a gente vai resolvendo, assim, em vez de... Você tem que ficar tentando decorar, como eu falei, né? Você vai, pega um domínio, tenta listar todos os processos, até aprender, depois passa para o segundo, até fechar o framework todo, tá? Mas você aprende também fazendo o que? Exercícios, né? Então, ó, se eu resolver esse exercício aqui, eu já sei, para minha vida toda, errando ou acertando da primeira, que gerenciamento de serviços de terceiros não é aquisições e contratos, aquisição e implementação. É o que? Entrega e suporte. Isso deve ficar gravado na minha cabeça, tá? A nossa resposta é isso, daí você vai montando, né? Até porque é ruim só decorar, pessoal, porque é o seguinte, nem todos os processos são cobrados da mesma forma, existem alguns processos mais importantes, né? Se você decorar, você vai decorar eles como se fossem cobrados de uma forma normal. Isso não é o padrão. O padrão é você cobrar mais alguns processos do que outros. E você resolvendo exercícios, você acaba adquirindo o quê? Esse senso de priorização dos processos em relação a outros, tá? Então, exercícios e tentar fazer, por exemplo, um mapa mental. Ok? A dica é essa, tá? Mas que tem que saber, tem. Se quiser ir para concurso de cachorro grande. Vamos para frente. Essa era uma apenas, né, de COBIT que eu ainda tinha pego no meu garimpo, né? Vamos fazer o seguinte. Essas todas são no PMBOK, tá? Vamos pegar, aproveitando que a gente já fez COBIT, vamos resolver as questões de IT, tá? Para poder ter uma familiarização. Segundo o IT versão 2, professor, se você está dando questão de versão 2, vai cair a versão 3. Pessoal, eu já falei, tá? A gente tem que aproveitar essas questões que a gente tem no nosso computador, né? Na nossa base de conhecimento. Por quê? Porque, apesar do framework ter mudado, né? 70% dele foi aproveitado, né? E 50% foi acrescido. Então, quer dizer, a probabilidade de uma questão que foi cobrado a ITIL 2 ser pertinente a ITIL 3 é muito grande, entendeu? Então, a gente tem que resolver tudo, tá? E essa questão, vocês vão ver que ela é muito fácil.
Segundo o AIT versão 2, o ponto único de contato, né, é caracterizado. A gente já falou disso em aulas passadas, tá? Não vou nem descrever muito. Qual é o ponto central de contato entre a nossa estrutura de TI e o usuário? Ora, a central de serviço, pessoal. Tá? Não vou nem, né, departamento de rede, departamento de configuração, setor de produção, setor de quadro, não tem nada a ver. Tudo tem que girar em torno de quê? Central de serviço, né? Ela vai guardar o quê? Vai guardar muito do conhecimento, né? Dos registros, das estatísticas. Então, se todo mundo passar por aqui, a gente vai ter uma uniformidade de tratamento, né? E isso vai ser um filtro, tá? Isso vai ser um filtro para nossa área de TI, muito importante, tá? Beleza, não tem muito o que falar sobre isso não. Vamos para frente, né? Que a gente já ganhou uma base boa, né, nessa nossa bateria de conhecimento. Vamos lá para mais uma de AIT. Serviço de e-mail de uma empresa que se baseia nas melhores práticas AIT versão 2 para a gestão de seu serviço está fora do ar, devido a uma falha no servidor. O processo de gerenciamento de incidentes deverá assegurar que, pessoal, falhou o serviço de e-mail. Quem é que entra lembra da paralelo com acidentes, né? O cara teve um acidente. Quem é que vai sair atrás dele? É o médico cirurgião. Embora você saiba, você imagine, né, que ele tenha tido um traumatismo craniano. Vai ser o cirurgião neural? Não. Quem é que vai lá? No nosso exemplo, os paramédicos, né? Qual é a função do paramédico, pessoal? Aí, no caso deles, né, impedir que o paciente morra, né? Traduzindo para a nossa área, que o paciente continue funcionando, né? As funções vitais dele estejam ok, tá? E ele vai fazer de tudo para fazer isso. Depois a gente resolve o quê? A gente resolve os problemas, né? E depois tenta recuperar, tá? Na nossa área de TI, segundo prescrito, né? Segundo, não prescrito, né? Segundo recomendado pelo AIT, então a gente vai ter a nossa área de gerenciamento de incidentes, né? Qual é a função principal da nossa gerência de incidente? Que os serviços sejam restabelecidos o mais rápido possível. Isso não quer dizer que eu eliminei o problema não, pessoal. Posso colocar uma solução paliativa, né? Mas pelo menos a nossa operação da nossa empresa, da nossa entidade, do nosso órgão vai estar funcionando. Depois eu vejo o resto, entendeu? Ok? Né? Se você não souber essa resposta, vamos analisar as outras. Todos os logs sejam analisados em detalhes, antes que se tornem qualquer medida. Pessoal, isso é um absurdo, né? Imagina que você vai ler tudo, né? O cara vai ler o livro de medicina antes de salvar o cara. Isso tá falso, né? Mais do que falso, até por uma questão lógica. Nenhum problema ocorra mais nesse serviço, é falso, né, pessoal? Sempre vão ocorrer problemas. Se não tivesse problemas, a gente nem tinha trabalho, né? Não tinha nem emprego. A gente de TI, né? Nós de TI, a gente reclamamos dos problemas, mas são os problemas que nos proporcionam emprego, tá? Então, se nenhum problema mais ocorresse, a gente não tinha mais nada para fazer. E ir embora para casa, tá? Esse incidente não seja notificado ao CIO, a não ser que o incidente perceba a falha. Isso é um absurdo, né, pessoal? Isso é um absurdo, isso é quase uma má fé, né? A rede elétrica do serviço seja reiniciada antes da instalação do serviço. Imagina, né? Dá uma queda na rede, né? Da rede elétrica, né? Vai estourar tudo quanto é equipamento para depois voltar, para ver se o equipamento volta, né? Isso é coisa de usuário, não é coisa de técnico, tá? Beleza? Então a nossa resposta aqui, né, nessa questão, tá? Devido ao que a gente já tem de bagagem, já está saindo mais rápido, né? Resposta C. Questãozinha de A. Pessoal, poderia ser... foi a versão 2, mais uma vez, pessoal. Isso aqui poderia estar em AIT versão 3 perfeitamente, não faria nem diferença, né? A única diferença, né? Na realidade não fazia quase diferença, só vai mudar, né, o ciclo de vida, né? A etapa do ciclo de vida onde estaria posicionado, tá? Então, para frente. No objetivo da gestão de capacidade, tá? Ok? Então vamos lá, ó. Elaborar um plano de capacidade com a previsão dos recursos necessários para atingir os níveis de serviço acordado. Claro que é, né? Quem mais faria o plano de capacidade a não ser a gestão de capacidade, tá? Então, a capacidade, né? Se você ler lá na sua... Mais uma vez, ela está presente no AIT. Nem falou qual era o AIT aqui, ó.
ela está presente no item versão 2 e no item versão 3. Então, também é uma questão que independe, né, da versão que a gente está tratando. Tá? E o plano de capacidade é justamente feito pela gerência de capacidade. Tá? A gerência de capacidade que ela vai fazer com que o nosso ambiente de TI esteja sempre capacitado para receber os serviços de negócio. Tá? Gerenciar o desempenho do serviço conforme determinado pelas métricas acordadas no nível de serviço. Ele vai ficar monitorando, né? Para que a gente tenha sempre, agregue mais capacidade para atender aquilo que foi acordado. Tá? Então, isso aqui também está certo. Identificar e entender a capacidade de utilização de cada componente da infraestrutura, também, nada mais justo do que ser a gerência de capacidade. Garantir que as futuras necessidades de negócio em relação ao serviço sejam consideradas e compreendidas, com certeza, né? Essa é a função da gerência de capacidade. Garantir que os serviços de TI possam ser recuperados dentro das janelas de tempo requeridas e acordadas com o negócio, né? Garantir que os serviços das janelas de TI possam ser recuperadas dentro da janela de tempo requeridas e acordadas pelo negócio, tá? Isso aqui eu consideraria a questão, o item falso, tá? Embora possa haver divergência, tá? Para mim, essa aqui seria a resposta correta. A resposta é: ok? Então, mais uma. Não, na realidade isso aqui é a mesma, né? Pois bem, pessoal, essa aqui foi a parte de ITIL, né, que a gente viu, tá? A gente vai voltar agora para a parte, tá, de PMBOK, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar essa questão nessa aula, mas as questões agora tendem a ser mais rápidas, né, porque a gente já tem uma bagagem. Então vamos lá. Isso aqui é PMBOK, né? Então, atualmente em grandes empresas tem procurado controlar melhor o conjunto de projetos que apoiam a realização dos seus objetivos. Segundo o PMBOK, qual é o nome usualmente dado à unidade organizacional que coordena os projetos numa empresa? Pessoal, qual é a unidade organizacional? Escritório de projeto, né, pessoal? Tem nem o que ver, departamento patronal, gerente de projeto, não. É o famoso PMO, né? Lembra do PMO? O PMO seria aí uma divisão do projeto, estaria no mesmo nível das funcionais, né? Que cuidaria de todos os projetos, e esses projetos teriam um caráter transversal na organização, né? Gerando o que a gente falou, que é uma matriz balanceada, onde balanceiam as atividades, a autoridade da gerência de projeto com a autoridade da gerência funcional. Por exemplo, aqui em engenharia, eu posso ter um engenheiro, cuidando de um projeto na área de engenharia. Quem é que vai dar suporte a esse engenheiro? PMO vai dar suporte a ele. Ele que vai lá no PMO perguntar: e aí, como é que eu faço um projeto? Os caras, a gente tem esse modelo aqui. Você nunca fez? Não, então vamos te treinar. Aí eu vou te treinar. Mas eu vou te treinar aqui, você vai começar a gerar o projeto e vai nos alimentar com os dados. Que dados? A cada etapa vencida do projeto, você vai me informar que aquela etapa foi vencida. E aí eu vou conseguir te monitorar, gerente, saber se você está adiantado, se você está atrasado, se você está tendo dificuldades financeiras, se você está entregando o que tinha que entregar, se o seu escopo está sendo mantido, se tem alguma alteração. Então você vai ter o PMO, né, como área da sua empresa, gerenciando todos os gerentes de projeto, né, e todos os projetos em si, cuidando, né, da saúde dos projetos da empresa. E mais uma tarefa do PMO: se o projeto for de grande ordem, o PMO avoca aquele projeto, né, dependendo da importância. Se for um projeto importante, essa gerência vai ser trazida direto para quem? Para o próprio PMO. Mais uma coisa, o PMO, junto com a estratégia da empresa, pode fazer o quê? Pode fazer a eleição, vamos dizer assim, eleição dos projetos, né, que vão ser executados, tá? Ok? Então, isso aí foi só para relembrar, né, do PMBOK, tá? Já tratou por isso com aulas de inferência, é uma questão fácil, né? Não tinha nem o que pensar, só fez esse resuminho. A nossa resposta é a resposta C, ok?
Então vamos para a próxima questão na próxima aula.